A vida pode ser comparada a um quebra-cabeça, onde as peças dela representam coisas desde as suas emoções, crenças, paixões, e a cada fase do seu amadurecimento na vida, você tem a decisão de como no fim completar esse quebra-cabeça. E é carregado dessa filosofia que nós temos Mouthwashing, um jogo que tem o toque da Wrong Organ como desenvolvedora e a Critical Reflex como sua publicadora. Mouthwashing esteticamente segue um padrão visual bem simples, de um jogo de baixos polígonos, mas tal escolha que faz o jogo em sua primeira impressão parecer bem simples e bobo para a visão de alguns, na verdade acaba sendo o seu maior trunfo, pois ele abaixa a guarda de um jogador inocente e já mexe com os sentidos dele, emergindo sem que ele perceba já na sua principal temática. A história se passa em torno de 5 personagens que se encontram dentro de uma estação espacial: Curly, o capitão, Swansea, o mecânico, Jimmy, o copiloto, Anya, a médica e por último o Daisuke, que é o estagiário da tripulação. Essa nave acaba colidindo com um asteroide e a gente acaba descobrindo que ela não sofreu só um mero acidente, mas devido às condições do acidente ela foi, na verdade, sabotada. E a situação que antes já parecia ruim acaba, na verdade, piorando, já que a maior parte dos recursos da nave estão obstruídos por uma espuma que acabou cumprindo o papel de um airbag na colisão. E o dano da nave pode acabar matando todo mundo ali dentro lentamente devido à sua descompressão. O piloto da nave, que é o Curly, acaba sofrendo as piores sequelas entre todos os membros da Tupar, porque ele fica mutilado e se torna uma pessoa não funcional, não podendo se comunicar, andar e amaldiçoada a ficar deitado e controlando suas dores através de uma pífia quantidade de relaxantes. O Curly não consegue aguentar nem sequer mesmo o mínimo som que passa por ele. E pelo pouco que ainda existe de humanidade ou algo semelhante que nós podemos caracterizar como humanos na nossa visão antropomórfica de humanidade, a gente acaba percebendo que o Curly foi embora, ou no mínimo a alma dele se foi de alguma maneira. Com isso, o Jimmy acaba se declarando um novo capitão, o que já inicia um clima de tensão que não vai diminuir, mas sim aumentar, entrando naquilo que é o tema principal do enredo, o peso das ações e as suas consequências. O Jimmy, ao se declarar um novo capitão e se auto-inserir uma nova dinâmica de poder, abre uma caixa de Pandora de eventos engatilhados por pesos de ações e consequências. Lembra da analogia sobre o quebra-cabeça e as suas peças que eu citei no início do vídeo? Uma característica central dele é que a sua montagem não precisa ser necessariamente feita de uma forma linear, certo? Isso porque um quebra-cabeça não possui um algoritmo, um manual de instruções ou algo semelhante. Um quebra-cabeça possui como seu trunfo explorar a sagacidade de um jogador e a maneira como o mesmo resolve aquele problema de sua montagem. Cada forma de montar ele influencia em tempo de realização, imaginação e até mesmo o nível de estresse. Um quebra-cabeça lembra de algo muito pertencente a nós, certo? Lembra muito da nossa vida. Cada movimento feito por nós nos leva a diversos caminhos, que só pode ser possível devido a um determinado movimento, ou no caso, escolha feita por nós. Mas no fim, todos nós chegaremos no caminho final, em quebra-cabeça, na imagem montada após cada movimento cuidadoso, arquitetado pela nossa mente. E na vida, em nosso legado, um conjunto de movimentos que resultam naquilo que será a imagem da sua vida, e que sempre será atrelada a você. Agora imagina ter o peso de movimentar esse quebra-cabeça da sua vida em um cenário como o de Mouthwashing, onde a imagem de seu legado pode se perder literalmente na órbita do espaço. Sendo postos em tamanha situação adversa para suas integridades físicas e psicológicas, vemos todas aquelas pessoas, aquelas vidas, reagindo de formas plurais a algo que mais parece o inferno. Após uma passagem de tempo de 2 meses após o acidente, temos a primeira peça importante e expositiva sobre a psique dos membros, ou pelo menos 4 deles. Swansea, o mecânico da equipe e o membro mais experiente, abraçou uma filosofia mais fatalista da situação, decidindo apenas se lamentar pela situação presente e resmungar que pior que uma morte lenta é não ser pago pelo seu trabalho. A Anya, que é a médica e única tripulante feminina da equipe, serve como uma antítese da visão do Swansea, incentivando sua equipe a inclusive tentar recuperar os recursos que estão obstruídos na nave, pois e se houver algo lá que os ajude ou pelo menos atrase uma morte que a esse ponto é uma garantia iminente. O Daisuke, como um membro novo da tripulação, tanto experiência quanto em vínculo com aquelas pessoas, talvez ainda imerso em uma visão inocente em relação àquelas pessoas que o cercam, e por nunca estar em um cenário negativo como aquele, toma o lado de Anya, inclusive se voluntariando a destruir a barreira que os separa dos tão desejados recursos
utilizando das suas habilidades que ele adquiriu de acordo com ele mesmo, jogando beisebol no ensino médio. O Swansea logo diminui Daisuke, dizendo que ele só poderia ter nascido com algum tipo de, entre aspas, lesão psicológica. E o Jimmy, que agora é capitão, percebendo a tensão iminente na sala, logo repreende o Swansea, que é algo que o Swansea posteriormente revelaria que não levou tão pacificamente, já que posteriormente na história vai ser mostrado que os dois nunca foram tão grandes amigos assim. Jimmy acaba também preferindo a decisão de Annie e Daisuke, e os membros decidem procurar algo parecido com uma saída de emergência. E após alguma exposição narrativa feita pela Anya sobre a infraestrutura da Tupar, surge a ideia de tentar falar com Curly sobre o código de acesso da nave. Mas obviamente o Curly não tá lá muito saudável. O Jimmy, agora como já citado, auto-intitulado capitão, descarta essa escolha, demonstrando que o Jimmy já foi corrompido por essa mudança de paradigma, a ponto de inclusive o próprio Jimmy acusar o Curly, o seu amigo de tripulação próximo, de sabotar a missão de propósito, nas entrelinhas dizendo que ele é um piloto mais psicologicamente hábil para aquele trabalho. Mas o que vem pela frente é algo temido e inesperado até mesmo pelas pessoas mais hábeis da nossa sociedade. Uma característica basilar do terror psicológico é a habilidade de gerar um enorme desconforto em seu consumidor, seja em jogo, quadrinho, mangás ou filmes. O terror psicológico utiliza de artifícios narrativos para te fazer sentir quase como se algo estivesse rastejando pela sua pele. Um organismo, um corpo estranho que, engatilhado pelo seu senso instintivo de sobrevivência, você quer a todo custo expulsar de si mesmo. Mouthwashing cumpre esse papel, diria eu, até mesmo histórico do gênero, de maneira exemplar. Como eu já citei anteriormente no meu vídeo sobre No One Not a Human, a cultura pop está embutida na janela histórica que ela está presente, e logo ela se torna um reflexo dela. E Mouthwashing surge em um período histórico onde a velocidade que o mundo precisa ter nos faz viver em um modo completamente automatizado e humanamente rápido. Sempre precisamos ser produtivos 100% do tempo, nessa máquina de moer sonhos do neoliberalismo contemporâneo. E o mais importante, sempre precisamos sermos instintivos, sem possibilidade de ponderação e reflexão. Nossas escolhas parecem precisar sempre serem instintivas, sem consideração de consequências. E vemos a sequela disso socialmente na nossa sociedade, e eu acho que muitas pessoas já começaram a reparar nisso. No cenário do jogo, essas decisões engatilhadas sem raciocínio são um desastre principal e a estrutura narrativa basilar da história. E essa familiaridade dessa responsabilidade cognitiva serve como aquele antes-citado corpo estranho dentro de ti. Ver a tragédia de cada escolha errada acontecendo com nossos próprios olhos, enquanto achamos que temos a possibilidade de consertar aquilo, mas no fim não temos, gera essa sensação de rastejamento no seu corpo. Ou então a sensação de frustração de não conseguir completar de maneira, entre aspas, produtiva, o tão importante quebra-cabeça. As decisões feitas pelos membros da Tupar são tomadas por uma consequência de uma crença estabelecida de que o Curly propositalmente foi responsável pela batida da nave no asteroide, devido a um estresse de trabalho dele. E logo o jogo lhe induz a construir essa realidade e, mais posteriormente, construir conceitos pré-estabelecidos sobre aquelas pessoas. Aqueles personagens que você acaba gerando um certo tipo de vínculo, percebendo isso ou não. Citando a minha experiência pessoal, em primeiro momento a Anya foi a personagem com que eu mais me vinculei entre todos eles. A Anya representa o terror da incerteza sentido pelo jogador, mesmo nós não controlando ela diretamente, e o medo do que essa situação pode gerar. Isso é exposto principalmente em um diálogo logo do primeiro ato do jogo, quando ela diz que ela tem medo dos monstros que as pessoas podem se tornar em certas situações. Além disso, a escolha de contar a história de uma maneira não linear também é algo feito propositalmente. Essa não linearidade narrativa te conduz a, como já citado anteriormente, acreditar, por exemplo, que o Curly foi o responsável pelo acidente, que o Swansea, mesmo sendo uma figura fria e distante, só um cara bruto, e o estereótipo de uma masculinidade de velha guarda retrógrada, é nada mais além disso. Que o Daisuke é um jovem da geração Z muito inocente e completamente inexperiente, que a Anya é uma médica com enorme potencial, mas engolida aparentemente por uma síndrome de impostor que a paralisa completamente, e o Jimmy, bem, o Jimmy desde o começo te passa a impressão de alguém completamente inseguro e com ego imensamente frágil,
Mas quem dera se ele fosse só isso, no mínimo. A gente descobre, posteriormente, as nuvens imensamente sombrias que cercam os nossos personagens. O Swansea é revelado como um alcoólatra que entra em uma recaída após o acidente ao consumir o mouthwash, o produto que é uma junção de um enxaguante bucal com algumas propriedades de uma bebida alcoólica. E é revelado como produto tão importante que eles foram contratados para transportar e vai ser o motivo no final deles estarem em tamanha situação aterrorizante. O Swansea, consumido pelo pessimismo, se põe em um papel antagônico, sendo tomado por um ódio mortal a ponto de ter a decisão aterrorizante de mais à frente no jogo matar o Daisuke, que deveria desde sempre ser um aprendiz seu, mas que, pelo contrário, ele sempre diminuiu e desumanizou, admitindo posteriormente se tratar de um tipo de amor duro, além de, após ter seu último ataque de epifania, tentar matar o Jimmy a machadadas, bem no final do jogo. E o Jimmy, bem, eu sinto que o Jimmy merece uns extensos minutos pra falar de suas ações, né? O Jimmy é o personagem que você controla durante grande parte do jogo e se revela como o verdadeiro antagonista dele. Você tá no papel de um narrador não crível. Jimmy é a representação daquele corpo estranho rastejando ao mesmo tempo que você tem o controle desse corpo. Jimmy é imaturo, arrogante, emocionalmente incompetente e extremamente invejoso com Curly, seu amigo, alguém que ele considera um grande amigo. Entretanto, o Jimmy, pressionado por uma necessidade impulsiva de sempre estar em controle, é revelado como o verdadeiro causador do acidente com a Tupar, subconscientemente para finalmente alcançar aquela dinâmica de poder que ele sempre almejava, e também para evitar as consequências de suas ações extremamente baixas. Jimmy é um tipo de ser extremamente redimível. O Jimmy manipula o Daisuke a fazer uma ação que acaba causando as lesões que posteriormente o incapacitam e de certa forma o matam. Já que mesmo com o Swansea tomando a decisão extrema de matá-lo, principalmente da maneira como ele foi morto, Daisuke não sobreviveria às lesões. O Jimmy culpa o Curly pela sua decisão de colidir a nave, traindo um amigo seu que confiava em seu potencial, mesmo o Jimmy não merecendo nenhuma porcentagem de confiança. Além disso, o Jimmy também tem a brilhante ideia de drogar o Swansea com uma mistura de um mouthwash com um álcool isopropílico, algo que poderia ser letal, mas que obviamente o Jimmy não se importa, pois bem, a filosofia central do Jimmy é ser alguém completamente imune ao reconhecimento de que ações instintivas e imaturas têm graves consequências. As ações de Jimmy têm como consequência tanto a morte de Daisuke quanto de Swansea, mas ele não se responsabiliza por suas ações. Ele acaba enfrentando o demônio das consequências, mas sempre procura um subterfúgio para convencer ele mesmo de suas ações, não encarando a moral da situação nem de si mesmo até perto de seus momentos finais. Mas, sem dúvida alguma, a maior vítima do monstro que é o Jimmy é a Anya. Anya antes era uma mulher determinada, sempre profissional e disposta a cumprir o seu trabalho, mas ela acaba se tornando um oposto do que ela era antes. Frígida, emotiva e com uma fala completamente mansa. O que nós achávamos no começo do jogo que era produto de um trauma após acidente ou algum tipo de síndrome do impostor, posteriormente, graças à decisão de narrativa não linear do jogo, na verdade se revela como uma consequência de mais uma ação não pensada de Jimmy, a epítome da sua personalidade monstruosa. A Anya é uma vítima de abuso sexual do Jimmy, que além disso, acaba engravidando a Anya. E o mais nojento de tudo, Jimmy, ao ser confrontado por Curly sobre a situação, após a Anya admitir ao Curly estar escondendo a pistola do Jimmy, culpabiliza não a si mesmo, mas culpabiliza o Curly, pois já que ele é o capitão, ele deveria ter a obrigação de dar estabilidade à nave, à missão e aos tripulantes, e que as pessoas estão contando com ele. Essa ação de violação total daquilo que é a propriedade mais básica de um ser humano, o controle de seu próprio corpo, acaba tendo como consequência, posteriormente, perto do clímax do jogo, o fim da vida da Anya, que decide dar fim à própria vida, ingerindo a quantidade letal de medicamentos que ela usava antes para ajudar no tratamento do Curly. E o mais trágico do enredo é que o Jimmy nunca sofre consequências diretas de suas ações, até mesmo na sua morte, que pode-se dizer que é a menos pior entre todos os tripulantes, ou ao menos um tiro de misericórdia próximo da morte que ele poeticamente deveria ter. O Jimmy, no fim, representa o desespero primal de alguns de nós de sempre sentirmos onipotentes quanto às nossas situações pessoais.
O Jimmy precisa, em sua mente, ter a experiência de poder de ser um capitão. Logo, ele se dispõe até mesmo a criar um bode expiatório em Curly, assassinando a reputação de um amigo que, novamente, fez vista grossa ao crime sexual que ele cometeu, para ter a sensação de ser um capitão capaz e protetor. Algo que, logicamente e posteriormente, rui com completa facilidade na primeira adversidade, graças à sua fragilidade mental e uma masculinidade completamente afetada. O Jimmy precisa, em sua mente, diminuir os outros tripulantes, para mascarar sua própria pequenez. Ele faz isso com Curly antes do acidente, ao alimentar sua insegurança quanto à sua incapacidade de capitania e ambição, ao se vitimizar e implicar que o Curly odeia todos ali e só tá tentando fugir deles. Algo que no fim era uma projeção de Jimmy sobre sua própria incapacidade de liderança e fuga de responsabilidade. Ele faz isso com Swansea ao acusar que o Swansea é o único completamente culpado pelo seu próprio alcoolismo e acusa ele de esconder a câmara criogênica para seu próprio benefício. Novamente, mais uma situação de projeção, pois o Jimmy com certeza faria isso se ele soubesse da informação que o Swansea tinha sobre a câmara criogênica, mais uma vez fugindo da sua própria responsabilidade. O Jimmy faz isso com Daisuke de uma maneira mais sutil, aproveitando da inocência e vontade dele de aprovação para prosseguir com seus próprios planos. E por último, e mais doentio, o Jimmy faz isso com a Anya, completamente a desumanizando, lhe chamando de inútil, fraca, descontrolada e exagerada, a acusando de se destemperar no mínimo problema, pois obviamente já não basta ele ter tirado o direito à autonomia do corpo da Anya, ele precisa a comparar como lixo, novamente projetando sua insegurança, a acusando de se descontrolar com qualquer problema, sendo que ele é o responsável por esse inferno que eles estão presos em primeiro lugar. O Jimmy é essa vontade de controle incessante da sociedade contemporânea que precisa sempre fazer algo o mais rápido possível, sem parar. Eu preciso ser produtivo, eu preciso me movimentar rápido, sem raciocínio. Eu preciso ter mais e mais. Eu preciso resolver esse quebra-cabeça o mais rápido possível, com a menor quantidade de erros e movimentos possível. O que valida a minha existência é o meu status, independente do que eu faço para chegar lá. O Jimmy é um produto perfeito de uma realidade onde as relações sociais vêm se tornando cada vez mais atomizadas e seu tempo, suas realizações ou não, e até mesmo suas relações interpessoais, são meros commodities. Esse conceito é perfeitamente resumido pela matriarca de tal ideologia ultra-individualista chamada Margaret Thatcher. Abre aspas. Eles estão colocando o problema na sociedade. E você sabe, não existe essa coisa de sociedade. Há homens e mulheres individuais e há famílias. Nenhum governo pode fazer nada, a não ser através de cada pessoa. E as pessoas precisam olhar para si mesmas em primeiro lugar, fecha aspas. Isso te lembra alguém nesse jogo? Como eu já expliquei de maneira mais profunda no meu vídeo sobre arte, que eu pessoalmente recomendo, já que esse vídeo se interliga com esse vídeo que você está assistindo, a arte é um reflexo da sociedade em que ela está embutida. E obviamente, Malfoshen também teria uma mensagem política, pois toda arte é política, seja de forma direta, através de uma filosofia direta que carrega o jogo, ou indiretamente com algumas escolhas narrativas feitas por um criador de uma obra que são feitas subconscientemente de maneira inerente graças ao ambiente em que esse criador cresceu, viveu e vive. Malfoshen segue os dois modelos, bem direto ao apontar a relação, ou nesse caso a falta de relação, entre a Coney Express e os tripulantes da Tupar, ao lhe porem uma missão perigosa para uma quantidade de Malfoshen, ou então o diálogo onde o Curly expõe que todos ali muito provavelmente serão dispensados, pois eles são a única tripulação restante composta por humanos. E na visão da Pony Express, a escolha de automatizar os processos de guarda de seus produtos é bem mais lucrativo e com menores, entre aspas, variáveis de erro e de estresse. Eu sei que isso é algo bem familiar na nossa sociedade atual, não é mesmo? E além disso, diretamente demonstra que cada erro trágico, instintivo e racional do Jimmy é feito por um desejo social seu de prazer de perfeição. Essa busca nossa de prazer instantâneo, uma busca imediata pela perfeição sem precauções e escrúpulos. E esse caminho sem precauções e escrúpulos sempre vai gerar uma trilha de consequências para terceiros, pois não é possível
possível ascender nesse mundo para aquilo que é a perfeição social, vista nos olhos da sociedade, sem, consequentemente, pisar em terceiros. A vida perfeita buscada nos moldes do neoliberalismo é vazia. Mata a alma, a autenticidade, a empatia, mata a naturalidade, mata a vida. E isso é muito bem explicado no diálogo entre o Swansea e o Jimmy no clímax do jogo, quando o Swansea diz que ele preferia muito mais a vida alcoólatra dele do que a vida atual, que se encaixa perfeitamente nos moldes daquela sociedade, que se encaixa perfeitamente nos moldes daquele quebra-cabeça social, pois tentar seguir um algoritmo para resolver algo sem formato e não linear, como um quebra-cabeça, é a morte da autoria. Mouthwashing é uma obra que sintetiza perfeitamente como decisões instintivas podem explodir e gerar consequências que irão reverberar por gerações. Essa busca incessante por um controle absoluto, que é impossível, é o mesmo de tentar conectar peças de um quebra-cabeça que nunca vão se encaixar. A busca pelo controle e poder é tóxico e fatal, pois a vida pode ser comparada a um quebra-cabeça, confusa, sem roteiro, macetes, linearidades ou manual. Uma besta que pode ser cega e inquieta. E homens que tentam controlar, que ousam controlar essa besta, nunca voltam, ou nunca são os mesmos. Alguns podem tentar te vender um livro de receitas de como caminhar por esse jogo tão complexo e diverso de caminhos, mas essas pessoas não são deuses, não são seres cósmicos, e por isso não podem ousar quebrar uma entropia natural que é o mundo e a sua abstração. E por último, eu gostaria de deixar uma reflexão. Raciocine sobre isso da próxima vez que estiver frente ao quebra-cabeça, sendo ele qual for, e em qual formato ele tiver. A vida não tem um código, um cheat, então eles não podem esperar que você opere um milagre.